Essa é a aula, então, parte 3 da aula de cinética de processos fermentativos. E a gente começa com alguns parâmetros de transformação, né? Continuando aí a falar dos parâmetros que a gente pode calcular quando a gente fala de uma cinética de fermentação. Nesse slide a gente vai ver como é que se calcula a produtividade em biomassa, que é esse Px aqui, e a produtividade do produto, certo? E aí ele fala, né, que uma definição especial de velocidade, que o interesse prático, né, óbvio, tá para a gente avaliar o desempenho de um processo fermentativo, que na verdade, gente, todos os parâmetros aí de transformação, seja conversão, seja velocidade, seja o tempo de geração, a gente está calculando para avaliar o desempenho de um processo fermentativo ou comparar um processo com outro, certo? Então, se você quer comparar 3 diferentes tipos de carboidrato para o mesmo micro-organismo, você vai fazer a cinética dos 3, calcular os parâmetros das 3 condições e comparar. Ou se você quiser manter o meio de cultivo, manter a fonte de carboidrato, mas você quer alterar os 3, fazer, por exemplo, 3 micro-organismos diferentes. Então, você também vai fazer a cinética dos 3, né, calcular esses parâmetros das 3 condições para cada fermentação com cada micro-organismo e vai comparar. Então, o objetivo é realmente avaliar o desempenho de um processo fermentativo, tá? E aí, ele mostra aqui, ó, a produtividade em biomassa. Então, quando a gente fala de produtividade, né, é o P maiúsculo, em biomassa é o P de X, tá? Que vai ser um ΔX, ΔT. Sendo ΔX o X máximo, né? Então, qual foi a concentração máxima de biomassa que o teu processo alcançou, menos a concentração de biomassa ali do inóculo, né? A concentração que tinha iniciado o processo. Dividido aí pelo tempo final, né? Se a gente coloca o tempo inicial aqui, sempre vai ser 0, então a gente pode colocar já o tempo final da sua fermentação, o tempo total que você gastou ali para fazer essa fermentação, para chegar nesse X máximo aqui, certo? E aí, os termos dessa equação, ó, vou mostrar que a produtividade representa a velocidade média de crescimento, então, porque eu estou fazendo aqui um ΔX, então ela tá realmente mostrando, né, qual a velocidade média de crescimento da minha biomassa, referente ao tempo total ou tempo final de fermentação, tá bom? E eu posso aplicar a mesma definição para a concentração do produto. Então, dessa vez vai ser PP, né? P maiúsculo aqui de produtividade e o P subscrito aqui de produto. Produtividade do produto. Então, a gente tem também um ΔP, né, onde a gente faz aí o P, né, qual foi a concentração máxima de produto que você alcançou no teu processo, menos a concentração de produto inicial, tá? Dividido pelo tempo total também. Agora, prestem atenção, esse tempo aqui, ó, não é o mesmo tempo, o tempo da produtividade do produto não é igual à produtividade de biomassa, tá vendo? É diferente. Esse tempo aqui é o que você alcançou o teu produto máximo, né? A sua concentração máxima de produto. É o tempo relacionado a esse P máximo aqui. Então, você vai olhar, a gente vai fazer um exercício, vocês vão ver direitinho como é, mas vocês vão olhar na tua tabela, né? Na tabela de dados, qual foi o tempo. Pode ser que uma fermentação, né, de 100 horas, você tenha alcançado o teu produto máximo antes das 100 horas. Pode ser 80 horas, 90 horas, 95, tá? Pode ser antes. Então, esse tempo aqui está sempre relacionado ao tempo de produto máximo, extração máxima de produto que você chegou. E esse tempo aqui está relacionado ao meu X máximo, certo? Minha biomassa máxima, concentração de biomassa máxima. A não ser que a questão fale, né? Então, quando a gente for fazer o exercício, eu vou chamar a atenção de novo para essa questão aqui de qual tempo utilizar, tá bom? A concentração inicial do produto é geralmente desprezível frente ao valor final ou máximo, P máximo, tá? É uma outra observação. Então, a concentração inicial do produto vai ser geralmente desprezível, porque quando eu estou começando ali a minha fermentação, essa concentração aqui, esse P0 aqui, vai ser próximo de 0, né? Ou vai ser muito baixinho, tá? Então, é só uma observação aqui que ele faz para vocês prestarem atenção.
Outro parâmetro cinético muito importante, gente, é o fator de conversão, tá? Esse slide aqui mostra, né, os 3 fatores de conversão aí possível, que na verdade é o rendimento, tá bom? Representado aí pelo Y maiúsculo, né? E a gente vai ter 3 tipos de rendimento. Rendimento da biomassa em relação ao substrato, então seria o YXS. Rendimento da biomassa em relação ao produto, então YXP. E o rendimento do produto em relação ao substrato, YPS, tá? É simplesmente, gente, olha, se é X em relação a S, delta X dividido por delta S, tá? Se eu tenho X em relação a P, delta X sobre delta P. P em relação a S, delta P sobre delta S. O que eu quero que vocês prestem atenção é nos sinais aqui, tá? Por quê? O rendimento sempre tem que dar positivo, certo? A gente não vai ter nem biomassa, nem substrato, nem produto desaparecendo do bioreator, correto? Então, o meu rendimento aqui, ele sempre vai dar um valor positivo, certo? Então, o que a gente tem que notar? Quem que a gente vai colocar primeiro aqui, né? No caso, eu vou fazer x menos x0, porque eu sei que o x final é maior do que o x0. Então, quando eu fizer um menos o outro aqui, vai dar um valor positivo, né? Já o S, né, no caso do substrato, é o contrário. O S0, né, o S inicial é maior. Então, eu coloco ele na frente, né? Eu vou subtrair o maior valor menos o menor valor, tá? Então, a gente sabe que o X aumenta com o tempo, o S diminui com o tempo, tá bom? Por isso essa lógica aqui dos sinais, tá? Aqui do mesmo jeito, sempre vou fazer X menos X0, porque eu sei que esse X final é maior, porque a célula nunca vai, né, sumir. Ela vai sempre se multiplicar, né? Ela pode até ficar estagnada, mas ela, né, na maioria das vezes ela vai aumentar. No caso do produto, o meu P final é maior do que o meu P inicial, né? Por que não tem, gente, um Fzinho? Por que não é PF? Por que não é XF, né? Ou SF, né, de final? Porque nem sempre a gente vai fazer um rendimento contando todo o processo. Quando a gente chegar lá no exercício, vocês vão ver. Eu posso perguntar assim, qual o rendimento das X primeiras horas, né, da fermentação? Então, uma fermentação aí de 5 dias, eu posso perguntar qual foi o rendimento em 4 dias. Então, nem sempre eu vou usar o valor do último ponto, né, do meu gráfico, da minha tabela, tá? Do último ponto ali da minha fermentação. Eu posso perguntar, eu posso querer saber qual foi o rendimento até a metade da fermentação. Qual foi o rendimento até metade da fase exponencial, até o final da fase exponencial, antes de entrar na estacionária, né? E tem fermentações que a gente faz até só até acabar a fase exponencial, tem fermentações que a gente precisa levar até o final da estacionária, tá? Então vai depender muito. Então a gente não coloca o Fzinho final aqui, porque eu posso querer rendimento de certas partes ali da minha fermentação, tá bom? Então é isso, rendimento de biomassa em substrato, né? Então, a interpretação, né? Quanto de biomassa eu consegui produzir com aquela quantidade de substrato, tá? Quero que vocês percebam isso. Então, quando a gente faz esse delta X, delta S, é isso que eu estou querendo saber. Quanto de biomassa eu consegui produzir com aquele tanto de substrato? Porque eu posso estar testando, por exemplo, 3 substratos diferentes. Posso estar testando lá. Vamos dizer que eu estou testando, vou botar 2 para ficar mais fácil. Glicose e xilose, tá? E eu coloco no meu processo o mesmo tanto dos dois. Vamos dizer que eu estou usando lá 100 gramas por litro de glicose e também 100 gramas por litro de xilose. Só que pode ser que eu consiga mais biomassa com a partir foi 100 gramas que eu falei? Foi, né? A partir das 100 gramas por litro da glicose do que as 100 gramas por litro de xilose, por exemplo. Então, eu vou concluir que a glicose me rende mais biomassa. O mesmo tanto de glicose rende mais biomassa do que a xilose, tá?
Mas a gente vai ver artigos e vamos ver exercícios, acho que vai ficar mais claro. Mas assim, que isso já, né, começa a ficar claro para vocês, certo? Então, por isso que eu faço essa comparação. Quanto que rendeu de biomassa com esse substrato, tá? E se for também, né, um meio de cultivo natural, né, eu posso tá usando aí um resíduo de alguma coisa, então eu vou comparar qual dos dois resíduos aí tá me dando mais biomassa, tá me rendendo mais biomassa, certo? Do mesmo jeito, mesmo raciocínio, ΔX, ΔP, né? Qual a relação aí da biomassa em relação àquele produto, né? Se aquela biomassa, né, aquele tipo de micro-organismo naquelas condições me rendeu mais produto, tá? E produto em relação ao substrato, né? Porque também, se a gente colocar aqui o mesmo exemplo, eu estou comparando aí um processo com 100 gramas por litro de glicose e 100 gramas por litro de xilose. Pode ser que partindo da mesma quantidade de substrato, as outras condições do meu processo são idênticas, né? De oxigênio, de mistura, os sais minerais do meio, tudo é igual. E eu estou diferenciando somente esses dois tipos de açúcar, né? Dois tipos aí de carboidrato. E eu consiga mais produto com um do que com o outro, usando a mesma quantidade. Né? Então quer dizer que provavelmente, né, a glicose, por ser mais comum, ela vai me render aí mais produto do que a xilose, né? Um chute aqui, tá, gente? Mas a intenção é essa, eu quero essa comparação, quanto de produto que esse tanto de substrato aqui me rendeu, tá bom? A gente também tem o tempo de geração, né? Um outro parâmetro cinético que a gente já vem falando dele, né? A gente já, acho que na parte 1 dessa aula, a gente já conceituou, né, o tempo de geração e vocês se lembram que o tempo de geração é o tempo para que eu dobre a quantidade, né, a concentração celular, ou que para uma célula se reproduza, né, em duas, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai realmente ver como é que calcula o tempo de geração. Até então a gente viu algumas formas, mas não vimos todas. Então, dentre as diferentes fases de crescimento que a gente já estudou, certo? Tem uma aula lá só de fase de crescimento, se tiver dúvida, volta nela. Então, dentre essas diferentes fases de crescimento que a gente já viu, temos a fase denominada logarítmica, né? Ou a fase exponencial, né? Nessa fase exponencial, a velocidade específica de crescimento, né, o μ de x, é máxima e constante, certo? Lá naquele gráfico azulzinho que fala, né, como é o comportamento do μ, né, da velocidade específica de crescimento em cada fase, uma é negativa, outra é positiva, uma é maior, né? Vocês viram que na fase exponencial o meu μ é constante e máximo. Nessas condições, somente nessas condições, a equação 6.6, que a gente já viu, eu trouxe de outra aula, permite concluir que a velocidade de crescimento é diretamente proporcional à concentração de x. Tá? Então a gente parte dessa 6.6 aqui, que a gente já definiu, vocês já conhecem, e a gente conclui que, olha aqui, a velocidade de crescimento é diretamente proporcional à concentração de x, certo? Então a gente chega com essa equação. E a gente pode integrar essa equação e ter aí esses dois resultados, né? Então a gente faz uma integração entre o início dessa fase, né? Então a gente usa lá um t inicial, um x inicial, né? E um instante arbitrário, né? T. E a gente obtém essas duas formas aqui, na verdade, né? Depois da integração. Só que eu vou pegar só essa primeira aqui, vou levar para o próximo slide, tá? E olha só, ela tá aqui, tá? A equação 6.38 foi a que a gente acabou de fazer a integração. E o que é que a gente quer? Ao lado da velocidade específica, né, do μ máximo, a fase exponencial também é caracterizada frequentemente pelo tempo de geração, né, o TG, que é o que a gente está querendo definir aqui. E por definição, o TG, o tempo de geração, ele não é o tempo necessário para dobrar o valor da concentração celular. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar isso, né, aplicar essa definição do tempo de geração aqui na minha equação que a gente acabou de fazer a integração. Então vamos lá. Ele não é o tempo para dobrar o valor da concentração. Então aqui no lugar do x final, né, ou x, né, em algum ponto, eu vou colocar 2xi.
porque eu quero dobrar, né? Eu tenho o x inicial aqui. Quando eu dobrar o x inicial, eu vou ter meu tempo de geração. Então, eu vou colocar aqui no lugar do x, eu vou colocar 2xi, tá? E no lugar aqui do t menos ti, né, do meu ΔT, eu vou colocar o tempo de geração, ok? Isso aqui é só para a fase exponencial, onde minha velocidade específica é máxima, né, e constante. Então, eu posso fazer isso. Eu quero dobrar, né, como aqui já fala a definição, ó, dobrar o valor da aceleração celular, então 2xi, e o ΔT, o meu intervalo de tempo, vai ser o meu TG. E aí a gente tem essas duas formas, né? A gente daqui para cá, da 6,40 para a equação 6,41, a gente isola aqui o Mi máximo e ele, porque o xi cai aqui, né? Com o xi a gente tem aqui Mi máximo elevado de 2 dividido por TG, ou se a gente for calcular Mi máximo, a gente pode calcular por aqui. Se você já tiver o valor de tempo de geração, você pode calcular o Mi máximo por aqui. E se você já tiver o Mi máximo, você calcula o TG por aqui. Tempo de geração elevado de 2 dividido pelo Mi máximo. E só uma observaçãozinha, a gente vê que o tempo de geração é constante, né? Pelo fato do Mi máximo ser constante também nessa fase, tá? Então, Mi máximo é constante, TG também vai ser constante, porque ele só depende dele, né? Aqui na equaçãozinha você está vendo que o TG só está dependendo aqui, né, do meu Mi máximo, ok? E assim a gente finaliza, gente, a parte 3, tá? Dessa aula. E na parte 4 eu vou fazer o exercício, tá bom? A gente vai calcular, né, com dados reais, tanto o Mi máximo, quanto o TG, quanto o rendimento, produtividade, tudo que a gente aprendeu a calcular nessas partes aí, 1, 2 e 3 sobre cinética, tá?